Você já parou para pensar como Deus pode usar alguém completamente improvável para cumprir um propósito grandioso? Em um mundo onde a força parece dominar e os títulos impõem respeito, há momentos em que o céu escolhe agir de forma absolutamente inesperada. E é aí que mora o milagre. Porque o Senhor, em sua soberania, não precisa de espadas afiadas ou exércitos numerosos para vencer uma batalha. Ele só precisa quando o coração de alguém se alinha com a vontade de Deus, não importa se é homem ou mulher, jovem ou idoso, anônimo ou conhecido. O poder que vem do alto transforma o fraco em forte, o tímido em corajoso, o invisível em instrumento da glória divina. A Bíblia está repleta de histórias que nos desafiam a enxergar com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Histórias que nos lembram constantemente que não somos nós quem escolhemos as batalhas. Em meio a uma guerra quem parecia perdida, em um cenário onde o medo rondava cada tenda de Israel, foi justamente dentro de uma tenda que Deus escreveu um dos atos mais ousados e inesperados de toda a narrativa bíblica. Uma mulher sem armadura, sem treinamento militar, sem holofotes sobre si, mas com discernimento espiritual, coragem e um propósito firme em seu coração, mudou o destino de uma nação inteira com um ato que parecia pequeno, mas foi movido por um céu inteiro. Essa história é um convite à reflexão profunda. Quantas vezes desprezamos aquilo que temos em mãos, esperando um momento grandioso para agir, quando o que Deus espera de nós é apenas obediência e fé? Quantas vezes nos escondemos atrás de desculpas, dizendo que não sabemos falar como Moisés, que não somos fortes como Sansão, que não temos liderança como Davi, quando na verdade Deus só quer o nosso sim. Jesus nos ensinou sobre humildade, sobre serviço, sobre coragem em meio à fraqueza. Ele mesmo se fez servo, mesmo sendo rei, e os transformou em testemunhas vivas do poder de Deus. E hoje, ele continua fazendo o mesmo. Orar é mais do que falar, é estar pronto para ouvir. É estar sensível à direção do Espírito Santo. É entender que cada detalhe da nossa vida pode ser usado por Deus para algo maior do que imaginamos. Ela apenas estava atenta. Foi assim com Jael. E no momento ela não saiu em busca de uma guerra. Quando o inimigo entrou em sua tenda, achando que estaria seguro, ela não hesitou. Porque ela sabia que sua força não vinha do braço, mas da obediência. E é aqui que os ensinamentos de Jesus brilham com mais intensidade. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Talvez você esteja se perguntando agora, mas o que eu tenho que Deus poderia usar? E a resposta é simples. Tudo aquilo que você entrega nas mãos dele se torna poderoso. A sua oração, a sua atitude, a sua coragem silenciosa, o seu sim quando ninguém está olhando. Deus não está buscando os perfeitos, Ele está buscando os dispostos. E quando você se coloca nas mãos do Criador, prepare-se. Assim como uma estaca se torna extraordinária nas mãos de uma mulher corajosa, se tornou a arma que libertou um povo inteiro. Porque quando Deus entra em cena, até os instrumentos mais simples se tornam parte de um plano celestial. E é por isso que neste momento eu quero te convidar a fazer algo poderoso junto comigo. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva com fé, não importa o tamanho da luta que você está enfrentando, ou o silêncio que parece ecoar quando você dobra os joelhos. Deus está ouvindo. E quando oramos juntos como igreja viva, algo se move no mundo espiritual. Jesus nos ensinou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mateus 18, 20. Então, mesmo que estejamos conectados por uma tela, saiba, é através dela que você não está direção, força, oração, consolo, é o fio invisível que nos liga a declarar com fé, que mesmo sem ver, confiamos. É como Jael. Ela não ouviu uma voz audível, mas seu espírito estava sensível, sua vida estava alinhada e sua coragem nasceu da confiança em algo maior do que ela mesma.
É isso que a oração faz. Ela nos alinha com os céus e nos capacita a vencer as batalhas que parecem impossíveis. Se você crê no poder da oração, deixe seu amém nos comentários. Escreva o nome da sua família, da pessoa que você quer que volte para os caminhos de Deus, ou até mesmo aquela causa que parece perdida. Vamos formar uma corrente de intercessão nos comentários, porque eu creio que Deus ainda levanta pessoas como Jael nos dias de hoje. Pessoas que não desistem, que não recuam, que se colocam na brecha mesmo em silêncio. E se essa mensagem já falou com você de alguma forma, clique no botão de curtir, porque isso nos ajuda a levar essa palavra a mais pessoas. Muitas vezes, um simples like pode ser o que faz o vídeo alcançar alguém que está prestes a desistir. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, falamos da palavra com profundidade, oramos juntos, então respondemos com os exemplos da Bíblia e fortalecemos nossa fé. Prepare o seu coração. Algo poderoso está para acontecer. Era um tempo escuro na história de Israel. Não apenas por causa das guerras que assolavam a terra, mas pelo silêncio que parecia vir do céu. O povo de Deus, mais uma vez, havia se afastado de seus caminhos. Como tantas outras vezes no livro de Juízes, o ciclo se repetia. O povo se acomodava, esquecia dos mandamentos, se misturava com as práticas dos povos vizinhos e acabava colhendo opressão como consequência direta da desobediência. Não se tratava de um simples castigo, era a consequência espiritual de um coração que se distancia da fonte da vida. Quando isso acontecia, Deus, em sua justiça, exatamente permitia que Israel, que a história de Jael começou a ser escrita. Naquela época, o opressor era Jabim, rei de Canaã. Um homem de poder, mas não era ele quem causava mais medo. A verdadeira ameaça tinha nome e voz de comando. Císera, o general de seu exército. Um homem temido, experiente, estrategista e cruel. Ele comandava com mão de ferro e se gabava de seus 900 carros de ferro, chances uma tecnologia de guerra temida e praticamente enfrentar um exército blindado com lanças de madeira. E por isso o povo vivia acovardado, escondido, orando por livramento, mas temendo que esse livramento jamais viria. Durante 20 anos, o povo clamou, gemeu e chorou. 20 anos em que as estradas estavam vazias, pois ninguém tinha coragem de viajar. 20 anos de humilhação, em que os filhos de Israel viram suas vilas serem saqueadas, suas mulheres maltratadas e seus homens derrotados. Nesse tempo, a fé parecia ter se tornado apenas um ritual. A chama da esperança estava fraca, quase apagando, mas havia sempre um remanescente. Um grupo de corações que não desistia, que continuava clamando mesmo em silêncio, que sabia que o Deus de Abraão, então que o Senhor decidiu agir em Jacó, não como os homens esperavam. Ele podia até se calar em terremotos, mas nunca abandonou. Não com um exército imbatível, nem com líderes forjados em academias militares. Deus escolheu agir de forma diferente. Ele levantou uma mulher. Sim, uma mulher. Débora, profetisa, juíza, alguém que em uma sociedade machista e patriarcal ousava falar em nome do Senhor e era ouvida. Alguém que julgava as causas do povo à sombra de uma palmeira, mas que carregava dentro de si a autoridade de quem tem intimidade com Deus. E foi por meio dela que o plano divino começou a se desenhar. Mas o que o povo não sabia, e talvez muitos de nós também não percebamos, é que quando Deus começa a se mover, Ele nunca faz de forma aleatória. Há uma sincronia celestial, um alinhamento perfeito entre o céu e a terra. Revelações, cada detalhe Baraque era convocado cada para pessoa tem um exército de Israel. Havia outra mulher, longe dos centros de decisões, longe dos altares, longe dos olhos de todos, que também seria peça-chave na vitória divina. Seu nome era Jael. Mas antes de conhecermos o ato que marcaria o destino de Israel para sempre,
Precisamos entender o peso daquele tempo. O povo estava oprimido, porque a libertação fisicamente gloriosa, mas espiritualmente. Quando entendemos eles sabiam que haviam errado e ainda assim clamavam por misericórdia. Eles reconheciam que estavam colhendo os frutos do abandono da aliança e ainda assim desejavam recomeçar. E isso é algo que fala diretamente com a gente hoje. Quantas vezes nos encontramos nesse mesmo lugar, vivendo as consequências de decisões erradas, arrependidos, clamando por intervenção, que Deus nos mostra que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, que a sua misericórdia não tem fim e que quando nos humilhamos e buscamos a sua face, Ele nos ouve dos céus. É exatamente nesse momento da história que o relógio de Deus começa a acelerar. Os anjos são mobilizados. Os corações certos são preparados. E uma nova página começa a ser escrita. O inimigo se sente seguro, que antes chorava, mas não sabe que sua queda está sendo selada. A se movimentar. E lá, em uma profetisa fala, Jael, o general, reluta em silêncio, mas obedece, com sabedoria, com olhos atentos. Porque ela sabe, talvez não com todas as palavras, mas com o Espírito, que algo grande está para acontecer, algo que mudará a história de Israel, algo que será lembrado por gerações. Se você está aqui lendo essa mensagem, é porque então, de alguma forma essa história está você já viveu dentro de você, onde tudo parecia perdido, mas Deus começou a agir de forma inesperada. Escreva: Deus é fiel. Se você crê que Ele ainda age nos bastidores, mesmo quando tudo parece silêncio. Vamos continuar juntos essa jornada. O que vem a seguir é surpreendente. Débora, mesmo em um cenário de caos e medo, era como uma chama que não se apagava. Ela não Sua presença era uma afronta pela autoridade espiritual que carregava. Suas palavras não eram gritos de guerra, mas declarações proféticas que carregavam o peso da vontade de Deus. Quando ela chama Baraque, o comandante militar de Israel, e transmite a ele a ordem divina de reunir 10.000 homens para enfrentar Cícera, a expectativa é que ele simplesmente obedeça. Mas o que vemos é um homem hesitante. Baraque responde que diante da grandeza da missão e da fama do inimigo, e de certa forma mas também revela algo profundo. Ele reconhecia que sem a presença de Deus, simbolizada ali por Débora, não valeria a pena lutar. Esse pedido revela o coração de muitos que hoje também se encontram assim, dispostos, mas inseguros, crentes, mas ainda presos ao medo, prontos, mas dependentes de garantias. Quantos de nós já dissemos para Deus: eu até vou, mas só se o Senhor fizer isso primeiro? Esse tipo de fé condicional, embora frágil, ainda é fé. E Deus usa isso. Ele transforma nossa fraqueza em espaço para sua força se manifestar. Por isso, Débora concorda em ir, mas deixa claro, a glória da vitória não será dele, mas de uma mulher. E aqui, sem saber, ela profetiza enquanto Baraque junta os guerreiros e se prepara para o confronto, algo maior está sendo desenhado por Deus. Não nos bastidores, mas nos pequenos gestos, nos detalhes invisíveis aos olhos humanos. Israel está se movendo e o inimigo não faz ideia do que está prestes a acontecer. Císera, confiante em sua superioridade bélica, se prepara para esmagar Israel mais uma vez. Ele confia tanto em sua posição que nem cogita a possibilidade de derrota, do poder que se julga eterno, do controle que acha que pode tudo. Mas há algo que os poderosos desse mundo esquecem. Quando Deus decide agir, não há fortaleza que permaneça em pé, não há plano que resista, não há nome que se sobreponha ao nome do Senhor. É nesse ponto que a narrativa nos leva para Jael. Ela não aparece ainda, mas sua presença e essa mulher não é uma guerreira. A profecia nas Déboras do exército não carrega armadura nem espada. Será responsável pela queda de Cícera, lugar aparentemente fora do centro da ação. Mas é justamente aí que Deus gosta de se revelar, longe dos palcos, nas rotas inesperadas, através daqueles que ninguém esperaria. Jael era esposa de Éber, um queneu, povo descendente de Robabe, sogro de Moisés.
Seu clã havia se separado aos olhos humanos queneus. Ela estaria do lado errado em guerra, o rei. Mas quando o Senhor olha para alguém, ele não se prende a alianças humanas, ele vê o coração. E Jael, mesmo com tudo ao seu redor dizendo o contrário, estava pronta para se alinhar com o propósito divino. Às vezes, o favor de Deus repousa sobre aqueles que não têm história, mas que têm disposição. Gente que não aparece nos livros, mas que escreve páginas. Apesar da desvantagem militar, quando Israel finalmente começa, as tropas de Sísera são desbaratadas. Os carros de ferro se tornam inúteis. Alguns estudiosos sugerem que uma tempestade enviada por Deus encharcou o terreno, impedindo os carros de avançar. Seja como for, Deus entrou na luta. E quando Deus entra, os carros de ferro afundam, os gigantes caem, os planos se desfazem. Sísera percebeu aquele que comandava milhares agora corre, desce do carro. O general que era símbolo de poder agora se torna um fugitivo. E é exatamente aí que entramos no cenário mais inesperado de toda a história, a tenda de Jael. Ela vê o homem chegando, reconhece quem ele é e, mais do que isso, reconhece o que Deus está fazendo. Seu discernimento espiritual é mais afiado do que qualquer espada. Ela age com Sísera acredita que em serenidade, ele acredita que ali, naquele lugar, está seguro, oferece leite que o inimigo cobre-o com uma manta. Quando alguém caminha com Deus, sua casa se torna território santo. E onde há a presença de Deus, o mal não se esconde, ele cai. O que vem a seguir é uma cena forte, mas carregada de sentido espiritual. Jael, com as ferramentas do seu dia a dia, uma estaca de tenda e um martelo, não foi violência de Sísera enquanto ele dorme. Foi discernimento e cumprimento sem hesitação. Não aquilo que parecia apenas uma mulher comum agindo por instinto era, na verdade, uma manifestação clara da justiça de Deus. E é aqui que tudo muda. A vitória já estava decretada no céu. E agora, na terra, ela se manifesta pelas mãos de quem ninguém esperava. Essa parte da história é, talvez, uma das mais impactantes de todas. Que não há limites para não apenas pela ousadia do ato, que não há ferramenta pequena demais nas mãos dele. Que uma mulher com coragem, discernimento e fé pode mudar o curso de uma guerra. E isso fala diretamente com você, que talvez se sinta pequeno, insuficiente, sem palco, sem título, sem visibilidade. Deus vê, Deus conhece, Deus escolhe. Se você chegou até aqui e essa história está te movendo por dentro, e se você já viveu agora mesmo, ou espera viver Deus um momento em que Deus vai agir por meio de algo que parece simples, comente a frase: mesmo a estaca tem poder quando Deus está no controle. Não esquece de curtir, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo tem valor. E compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus ainda age no silêncio e com mãos inesperadas. Se prepara. O que vem a seguir vai te revelar o que a maioria dos passos perceberam mais do que os tambores da guerra. Vamos continuar. Um homem que outrora dava ordens, agora rastejava pela própria sobrevivência. O chão, antes seu território, agora o empurrava para a derrota. Suas sandálias pisavam em terra de aliança, mas ele não sabia disso. Cada metro percorrido por seus pés o levava, sem saber, direto para o centro de uma emboscada divina. Era como se o próprio Deus tivesse desenhado o caminho, como um escritor que prepara o desfecho de uma história que, por fim, não será vencida pela espada, mas pela mão firme e silenciosa de uma mulher atenta. Foi assim que ele chegou à tenda de Jael, uma simples mulher, uma figura secundária aos olhos do mundo. Mas naquele dia, ela seria o próprio palco da justiça celestial. Ao vê-lo se aproximar, cansado, afinal, diante dela estava o comandante de um exército. Ela poderia ter sentido responsável por anos de opressão e violência. Mas o coração de Jael não vacilou. Ela o recebeu com gentileza, sem alarde, com olhos que enxergavam além do visível. Não foi apenas hospitalidade, foi estratégia espiritual. Jael discerniu que aquele momento exigia mais do que compaixão.
exigia coragem, decisão e aliança seguro, com o propósito protegido de por uma mulher que para ele não representava ameaça. Ele aceitou. E aqui, mais uma vez, a palavra nos mostra o padrão divino. Deus confunde os poderosos com o inesperado. Aquilo que parece frágil, Deus transforma em força. Aquilo que o mundo despreza, Deus exalta. A tenda era o lar de Jael, seu lugar de intimidade, de serviço, de rotina. Mas naquele dia, enquanto Cícera pedia água, ela ofereceu leite. Símbolo de conforto, descanso, até mesmo de afeto materno. Cobriu-o com uma manta, como uma mãe embala um filho. Mas essa não era uma canção de ninar, era o prelúdio do juízo. Cícera caiu no sono, e o que ele não sabia, e talvez o que muitos também não percebam ao ler essa passagem, é que quando o inimigo baixa a guarda, Deus levanta seus escolhidos. Ela pegou uma estaca, algo cotidiano para quem vivia em tendas, e um martelo. Não foi um surto, e ali, com precisão, firmeza e silêncio espiritual, selou o destino de um opressor. Um ato cirúrgico, limpo, que durou poucos segundos, mas carregava dentro de si anos de clamor, lágrimas e promessas. Aquela estaca atravessou mais do que a cabeça de um inimigo. Ela rompeu um ciclo de escravidão, medo e humilhação. Apenas o silêncio daquela estaca entrando na terra, não houve crânio de um homem. Não houve plateia. É exatamente nesse detalhe que mora uma das maiores revelações espirituais da Bíblia. Grandes vitórias acontecem onde ninguém vê, nos bastidores, nos quartos secretos, nas decisões que ninguém aplaude. Jael não buscava reconhecimento, ela apenas sabia que precisava agir e agiu. O nome dela se eternizou. E é nesse ponto não que mergulhamos no que talvez seja o aspecto mais fascinante dessa história: a coragem silenciosa de Jael. Porque coragem não é ausência de medo, é permanecer firme apesar dele. Jael poderia ter hesitado, poderia ter deixado Cícera dormir e depois o denunciado. Poderia ter se escondido, mas ela fez o que era necessário, o que era certo, o que vinha de Deus. E o mais poderoso, ela não precisou de armas sofisticadas, de exércitos ou de sinais celestiais. Apenas sensibilidade espiritual, discernimento do tempo e fé. A maioria das pessoas deseja viver grandes coisas com Deus, deseja ver o sobrenatural ser usada com poder, fazer a diferença. Mas poucos estão dispostos a fazer isso no anonimato, a se mover sem plateia, a agir quando ninguém mais está olhando. Que a fé não precisa de nos ensina que é no silêncio que o agir de Deus não depende da força dos braços, mas da disposição do coração. E talvez essa seja a lição que você mais precisa ouvir hoje. Deus não está te pedindo para ser um herói diante das câmeras. Ele está te chamando para ser fiel quando ninguém vê, para segurar a estaca quando o mundo diz para você esperar, para bater o martelo quando tudo dentro de você diz que é melhor. Jael não nasceu no campo de batalha, nasceu na intimidade, na escuta, na vigilância. E é ali, nesse lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo, que as maiores vitórias serão conquistadas. Enquanto isso, do lado de fora, o povo de Israel ainda lutava. Débora e Baraque continuavam em missão, mas o destino já havia sido selado. Quando Baraque finalmente alcança a tenda de Jael, ele encontra não pela força do exército, imaginou, mas pelas mãos de uma mulher já estava vencida, posicionada e cheia de discernimento. E aqui a palavra se cumpre, a profecia se realiza, o plano divino se revela, e todos percebem que Deus ainda é Deus, e que Ele continua usando o inesperado para confundir o inimigo. Essa cena, por mais antiga que seja, ainda fala aos nossos dias com uma força absurda. Porque quantas vezes buscamos livramentos espetaculares, milagres em praça pública, mudanças que venham com fogos e trombetas, mas o céu continua agindo como sempre agiu, em tendas, em silêncio, em mãos que dizem sim, em corações que se dobram, em Jaéis que ninguém vê. E talvez você seja uma delas. Se essa palavra te encontrou, escreve nos comentários agora: Deus age no silêncio.
E se você sente que está numa tenda invisível, sendo preparado para algo que ninguém entende ainda, escreve: estou onde Deus quer que eu esteja. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa entender que não é o palco que define o propósito, é a obediência. E não esquece de curtir este vídeo, isso ajuda a levar essa palavra a quem precisa ouvir. Porque ainda temos muito para revelar, e o que vem a seguir vai. A estaca havia descido como sentença, já havia. O silêncio havia falado mais alto do que qualquer grito. O corpo de Císera estava ali, estirado, morto, derrotado por uma mulher sem espada, sem exército, sem título militar. E isso não era por acaso, era o plano. Desde o começo, Deus havia decidido usar o improvável para mostrar que a vitória pertence ao Senhor e que Ele nunca se prende aos métodos humanos. Entende que a glória não será sua. Quando Baraque chega Deus e realmente havia escolhido outra pessoa para concluir aquilo que Ele havia começado com tanta relutância. O que começou com uma convocação divina termina com uma mulher selando a justiça. Mas a história não acaba ali. O impacto do que aconteceu naquela tenda reverberou por todo Israel. O nome de Jael não ficou apenas no boca a boca do povo. Foi escrito, foi cantado. Uma mulher foi exaltada, uma dona de casa, uma estrangeira, tornou-se símbolo de libertação. E isso nos ensina algo poderoso. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas usa essa pessoa, Ele exalta, Ele honra, Ele registra. O nome de Jael foi eternizado na Bíblia, não porque ela buscou reconhecimento, mas porque ela obedeceu no silêncio. Ela não fez aquilo por vaidade, mas por convicção. E é justamente isso que Deus recompensa. Em tempos onde a visibilidade parece se desconstrói muita coisa, onde as pessoas medem seu valor pela quantidade de seguidores ou curtidas, a palavra nos lembra que o reino não se move assim. Deus não precisa de popularidade para agir. Ele se move na contramão. Ele levanta pessoas que o mundo não reconhece, mas que o céu já havia separado. Jael não era a opção mais óbvia, mas foi a escolha perfeita. Isso nos leva a uma das verdades mais desconfortáveis, mas também mais libertadoras, que esse texto revela. Deus usa os improváveis de propósito. Não é coincidência, não é plano B, é plano A. Ele escolhe quem o mundo rejeita. Ele levanta quem ninguém acredita. Ele capacita quem não tem experiência. Isso porque quando a vitória vem por meio desses, não há confusão. A glória foi assim com Maria. Isso já uma jovem virgem de Nazaré na história. Foi assim com os discípulos, assim com Davi, homens simples, sem formação teológica, mas que viraram o mundo de cabeça para baixo. E talvez você que está assistindo esse vídeo esteja se sentindo exatamente assim, improvável. Alguém que olha para si e só vê limitações. Que pensa, por que Deus me escolheria? Por que me chamaria? Eu nem sei por onde começar. Na sua honestidade, e a resposta está diante dos seus olhos. Porque ele sabe exatamente aí, ele viu as vezes que você pensou em desistir. Ele ouviu o seu clamor, mesmo quando ninguém mais estava por perto. E Ele está dizendo agora, é você. Sim, você mesmo. Eu quero te usar. Não se trata de estar pronto, se trata de estar disponível. Jael não teve tempo para se preparar. A oportunidade chegou. E Ele chama, e nós respondemos. E isso muda tudo o que temos, porque o chamado de Deus não é aí que o céu se move. Resposta. É aí que o extraordinário invade o ordinário. É aí que uma estaca vira uma arma de libertação. Agora, vamos além, porque entender que Deus usa os improváveis é apenas parte da revelação. Há um nível mais profundo, a aplicação espiritual. O que isso tudo significa para hoje, para mim e para você? Deus está nos mostrando que essa história, que cada detalhe da nossa vida tem potencial profético. A resposta que nada é pequeno demais quando colocado nas mãos dele. Que ele transforma o comum em canal de milagres. Quantas vezes você já subestimou o que tem? Sua profissão, seu lugar, sua história, sua dor, sua rotina. Jael não tinha um púlpito. Ela não era juíza, não era líder.
era dona de casa. Ela sua sabia casa usar um era martelo. consagrada. E Deus Seu usou lugar exatamente era isso. estratégico. Isso significa Sua rotina que estava não alinhada importa com se o você é céu. enfermeira, Ela sabia vendedor, fincar estacas. estudante, mãe, motorista, cozinheira, designer, diarista. Se sua vida estiver alinhada com Deus, o que você faz se torna parte de um propósito maior. E é aqui que muitos se perdem. Esperam algo grandioso, uma plataforma, uma posição, e se esquecem de que Deus age. Ele se revela na segunda-feira, no silêncio do quarto, no cuidado com os filhos, na entrega no trabalho, no abraço sincero, na escolha de não desistir. Cada detalhe conta, cada escolha conta, cada sim no anonimato conta. E quando o céu precisar de alguém, não procurará os mais populares, procurará os mais disponíveis. Você está disponível? Porque se estiver, o que hoje parece simples pode ser a chave para a libertação de muitos. Seu silêncio corajoso podem estar posicionando você para um propósito que ainda nem começou a se revelar. E quando tudo fizer sentido, quando a batalha estiver vencida, o céu lembrará o seu nome, não por glória humana, mas por fidelidade espiritual. Se essa mensagem falou com você, comenta agora. Sou improvável, mas estou disponível. E se você sente Isso que não Deus é está só te chamando, mas é ainda não declaração entende como, profética. escreve. É semente no mundo espiritual. Estou aqui. Curta Me esse usa. vídeo se ele está edificando sua vida. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que o céu ainda se move por meio de pessoas comuns. A próxima parte vai revelar o momento exato em que tudo muda. Fica comigo, porque o mais forte ainda está por vir. A estaca nas mãos de Jael não era apenas madeira, não era apenas uma extensão da autoridade de alguém que estava espiritualmente desperta, mesmo sem ter recebido ordens claras, mesmo sem ter ouvido uma voz audível. E isso é profundo, porque revela que Deus não precisa sempre gritar para quem já aprendeu a escutar o sussurro. Jael entendeu no espírito o que deveria ser feito. Aquela estaca tantas vezes usada apenas para sustentar uma tenda, sustentaria agora uma nação inteira. Instrumento repetitivo do seu cotidiano, se transformaria em um marco eterno da justiça divina. Isso mostra que as armas que Deus coloca em nossas mãos geralmente não vêm com brilho, nem com reconhecimento. Elas vêm disfarçadas de tarefas simples, rotinas banais, dons negligenciados. O que temos em mãos pode ser a chave da vitória, mas só se estivermos dispostos a usá-lo com fé. Porque quando consagramos, grande pergunta, até mesmo não o que você comum, tem se torna sobrenatural. Isso a Deus. Jael não fez nenhum voto público, ela não fez alarde. Ela não se preparou como alguém que sabia que teria um encontro decisivo, mas o coração dela estava posicionado. E é isso que transforma ferramentas em armas espirituais. É isso que transforma o lar em altar. É isso que transforma ações discretas em gestos proféticos. Essa parte da história nos faz pensar. E se Jael tivesse hesitado? E se ela tivesse deixado passar? Se ela tivesse fechado a tenda e dito, isso não é comigo? Provavelmente o curso da história de Israel teria sido outro. Talvez a libertação demorasse mais. Talvez o povo sofresse ainda mais. E aqui entra um ponto-chave. Muitas vezes, o agir de Deus na terra depende da nossa resposta. Ele nos dá o momento, mas é a entrega o recurso, nos dá discernimento, que determina se aquilo será usado ou perdido. O céu pode liberar, mas quem executa somos nós. E isso vale para hoje. Quantas oportunidades temos deixado escapar por medo? Quantos momentos de intervenção divina foram adiados porque calamos quando deveríamos falar? Nos escondemos quando deveríamos nos posicionar? Jael não foi impulsiva. Isso nos ensina a importância de estarmos atentos espiritualmente. E quando Deus ainda age assim, Ele ainda nos entrega pessoas em nossa tenda, situações em nosso caminho, e espera que façamos mais do que apenas receber bem. Espera que sejamos canais, vivos, prontos. Tudo isso aponta para o valor do discernimento espiritual. Jael não teve medo de acolher o inimigo,
mas ela também não se deixou enganar pela aparência dele. E isso é importante. Ela sabia que gentileza e em uma geração que confunde amor com aceitação irrestrita e que se esquece de que a Bíblia nos chama a ser mansos, mas também astutos. Jael foi as duas coisas. Ela foi acolhedora e precisa, foi gentil e firme, foi mulher e guerreira. E isso nos ensina que não precisamos escolher entre ser espirituais e estratégicos. Podemos e devemos ser os dois. É estar alinhado. A vigilância espiritual de Jael é viver em estado de prontidão, porque vigilância não é apenas olhar para fora. Inofensiva. Ela não estava num campo de batalha, mas num lar. E ainda assim estava atenta, porque quando você anda com Deus, o terreno pode ser pequeno, mas a missão é grande. E o momento pode parecer simples, mas o impacto é eterno. E tudo isso só foi possível porque Jael estava posicionada. Ela não estava buscando Isso é algo guerra, que Deus procura. Mas quando a guerra bateu a porta, que não fogem, ela não correu, que não mudam de lado quando a pressão vem, que não abaixam a cabeça diante do caos, que entendem que não importa o quão hostil o cenário seja, se Deus está com elas, o chão que pisam é território dele. Agora imagine isso. Enquanto Jael segurava a estaca lá fora, o mundo continuava igual. Os cavalos corriam, as notícias de guerra se espalhavam, as pessoas dormiam. E essa cena ecoa no dentro daquela tenda, atravessa gerações e chega até nós como um chamado, um alerta, um convite, porque a mesma unção que capacitou Jael para agir continua disponível. A mesma autoridade que repousou sobre ela, repousa sobre os que se dispõem. Deus ainda levanta pessoas anônimas, em lugares pequenos, para derrotar gigantes que pareciam invencíveis. E você pode ser uma dessas pessoas. Com tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Como discernir o tempo de agir? Como saber quando é o momento certo? A resposta está no relacionamento. Jael não teve tempo de orar durante horas, de jejuar 3 dias, de consultar os líderes espirituais. O discernimento dela nasceu da vida que ela já vivia, da sensibilidade que ela já tinha. Não se prepara para a guerra no dia da batalha. E da mesma forma, não se ouve Deus apenas na constância da intimidade que desenvolvemos a audição espiritual. É no silêncio da rotina que treinamos nosso espírito para reagir no momento exato. Muitos hoje buscam revelações, mas não estão dispostos a cultivar relacionamento. Querem ouvir Deus para tomar decisões urgentes, mas não o buscam nas decisões pequenas. E o resultado é que agem na carne. Mas Jael, mesmo sem uma cultura de altar visível, carregava dentro de si um senso de tempo e direção que só pode vir de alguém conectado. Conectado com o céu, conectado com a missão, conectado com o propósito. Se essa palavra está fazendo sentido para você, comenta agora. Quero discernimento como Jael. E se você sente que Deus tem colocado situações diante de você que exigem vigilância, escreve ativada em comunidade. Abre meus olhos espirituais para mostrar que o conteúdo está te edificando. É oração. E compartilha com alguém que talvez esteja com uma estaca nas mãos, mas ainda não entendeu o que fazer com ela. A próxima parte vai te mostrar como Deus honra quem permanece firme no anonimato. Não sai agora. O melhor ainda está chegando. Enquanto muitos procuravam por heróis em armaduras brilhantes, enquanto os olhos do povo estavam voltados para os campos de batalha, a verdadeira vitória estava sendo gerada onde quase ninguém olhava, no anonimato. E é exatamente sobre isso que o Espírito de Deus quer nos ensinar neste momento. Deus honra quem permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Jael não tinha palco. Mas ela tinha algo que o céu não ignora. Ela não estava no meio do povo sendo celebrada. Essa é talvez a parte mais negligenciada da história. Porque todos querem ver o momento da vitória. Todos querem reproduzir o ato heróico, o gesto corajoso. Mas poucos falam do que Jael era antes daquele momento, do seu dia a dia, do silêncio da sua tenda, do tempo em que ela ficou no fundo, invisível. Aparentemente, foi lá que ela aprendeu a reconhecer os sinais, a agir com precisão, a ouvir sem que uma palavra fosse dita.
E esse é o lugar onde Deus forma os seus. Se hoje você se sente invisível, esquecido, ignorado pelas pessoas, saiba, Deus nunca perdeu você de vista. Os céus te observam nos detalhes, no sim que você deu quando ninguém viu, nas decisões corretas que você tomou quando teria sido mais fácil fazer o contrário, nas orações que você fez, na renúncia que você fez. Tudo isso está diante de Deus como um memorial. O céu guarda o seu anonimato como parte do plano. Porque quando chegar o tempo certo, o mesmo Deus que te viu em secreto vai te honrar em público. A fidelidade no oculto é o que sustenta o propósito no visível. E essa é uma verdade inegociável. Jael não agiu por impulso. Um coração que não precisava ser notado. Ela havia construído ao longo do tempo o tipo de coração que Deus ainda procura. Gente que não serve por posição, mas por convicção. Gente que está disposta a ser fiel, mesmo se nunca for reconhecida pelos homens. Porque quando a glória não é o objetivo, Deus entrega o protagonismo sem que você precise buscá-lo. Jael venceu sozinha, mas não por orgulho. A própria Débora, ela venceu a profetisa de Israel, porque Deus a posicionou para sua coragem. E o mais belo cântico de Débora, ela não foi um reconhecimento espiritual do que havia acontecido. E é assim que o céu age. Quando a vitória é de Deus, o próprio Espírito levanta vozes para testificar o que você fez, mesmo sem você pedir. Jael não fez propaganda do que fez, mas a história, escrita pelo Espírito Santo, fez questão de eternizá-la. Talvez em algum nível, talvez sua vida se pareça com a de Jael. Talvez você esteja em um tempo de espera, talvez você esteja num lugar escondido, talvez você tenha sentido que não faz parte de nada grandioso. Mas Deus está dizendo, fica firme. O que eu te confiei tem peso eterno. O que você está construindo no secreto será honrado no tempo certo. E quando esse tempo chegar, você não vai precisar correr atrás de nada. A glória virá até você. A justiça virá, foi Deus quem preparou. E você será o instrumento. Não se trata de fazer para ser visto. Trata-se de fazer por quem te viu primeiro. O Senhor te viu antes de qualquer pessoa acreditar em você. E ainda que demore, ainda que ninguém entenda, continue firme. Porque o seu nome pode não estar nas manchetes, mas está no céu. Pode não estar nos lábios das multidões, mas está na boca de Deus. Essa mensagem atravessou tempo e distância. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Quis alcançar o seu coração neste exato momento. E agora queremos saber como esse vídeo tocou você. O que Deus falou com você através da história de Jael. Compartilhe nos comentários a sua experiência e escreva com fé. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. Isso é mais do que um comentário. É um testemunho vivo que pode aproveita para contar que também essa palavra se conectou com sua vida, perseverando. Cada história é única e o seu relato pode ser a semente que transforma alguém ao seu lado. Se essa palavra falou com você, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais vidas. O algoritmo pode até ser técnico, mas o mover de Deus é espiritual. Um simples gesto seu pode fazer essa mensagem alcançar alguém. Ative o sininho que está precisando para continuar recebendo conteúdos e claro, que edificam, se inscreva no canal agora mesmo, que curam e que te posicionam no centro da vontade de Deus. Aqui, toda semana, você encontra uma nova revelação, uma nova direção, uma nova chance de ser tocado. E se essa palavra impactou sua vida, não saia ainda. O próximo vídeo já está na tela final. Clique e continue com a gente. Porque quando o Espírito começa a falar, como uma Jael, é só o começo. Firme na fé, Deus abençoe sua vida poderosa de Deus e pronta para cumprir seu propósito, mesmo quando ninguém estiver vendo. Você não está sozinho. O céu está com você.